digamos, que representam ameaças, né? No caso da economia, os fatores positivos digamos, uma política macroeconômica que já vem sendo estabelecida há mais de 10 anos e tem procurado manter a taxa de inflação em patamares bastante reduzidos. Nós temos, digamos, um desenvolvimento da economia que ao longo dos últimos anos foi razoável, com exceção do ano de 2009, e as ameaças, quer dizer, ainda como fator positivo, eu acho que a mão de obra, o Brasil, recursos naturais, o dinamismo da economia brasileira, tudo isso mostra que a economia brasileira é uma economia que tem condições de crescer, é uma economia pujante. Por outro lado, como ameaça, sempre nós temos algumas questões. Por exemplo, a questão da própria inflação. Quer dizer, a economia brasileira aparentemente tem, digamos, crescido num ritmo acima daquilo que a sua capacidade produtiva permite. Exato. Por outro lado, nós temos sempre também a questão de gastos públicos. Houve, durante esses últimos anos, particularmente no último ano, um crescimento de gastos públicos bastante excessivo. Isso pode, em algum momento, vir a ser um problema, e normalmente esse crescimento de gastos públicos são gastos públicos que o pessoal chama de continuados, né? São um crescimento que é difícil de você reverter durante os próximos anos. Nós temos a questão do déficit na balança de transações correntes, que ele está, digamos, razoavelmente elevado, ele vem crescendo de uma maneira bastante significativa, mas felizmente o Brasil tem contado com recursos externos para fazer esse financiamento. Essas ameaças existem. Uma ameaça ainda maior ainda seria o próprio cenário da economia internacional, que aparentemente, digamos, nesses próximos anos ainda deve apresentar sequelas fruto da crise que se iniciou no final de 2008. E tem países patinando para sair Tem dessa países crise, né? ainda que, digamos, importantes, como o próprio Estados Unidos, para sair dessa crise. Então, o mundo deve apresentar um crescimento econômico bem menor do que nos últimos anos, digamos, antes de 2009. Então, tudo isso são ameaças, são dificuldades. Mas eu acredito que, digamos, até sendo otimista, o Brasil consiga atravessar esse próximo ano de uma maneira relativamente tranquila. Quer dizer, o ano corrente e o próximo, possivelmente, agora em 2011, em 2012, porque são tendências, isso não muda assim no curtíssimo prazo, não é? Não, acredito que não. As variáveis reais em economia, elas têm um comportamento completamente distinto das chamadas variáveis nominais, como preços, né? As variáveis reais, como emprego, atividade econômica, crescimento da produção, elas têm um comportamento normalmente, que elas não ficam flutuando no Brasil, exceto em determinados períodos assim muito críticos, vai crescer 10% num ano e no ano seguinte vai cair 10%. Isso é muito difícil da gente observar. Muito bem. E o Estado de São Paulo, professor, o senhor tem uma visão privilegiada como presidente da FIP, vê as coisas, vê as informações, analisa muitos dados. São Paulo concentra uma terça parte da atividade econômica, não é? Como é que São Paulo pode ser vista nesse contexto de macroeconomia, considerando o Brasil e o mundo, e o nosso Estado de São Paulo? Sem querer ser bairrista aqui, porém é inevitável que nós pensemos no Estado de São Paulo, onde nós estamos, não é? Qual a situação que o senhor vê hoje para São Paulo e as perspectivas econômicas dele? Olha, o Estado de São Paulo é claro que ele não se dissocia do Brasil. Existem algumas questões mais gerais, como taxa de câmbio, taxa de juros, déficit público, que podem afetar esse cenário macroeconômico, e aí certamente o Estado de São Paulo ele será envolvido nessas questões. Mas desconsiderando esse aspecto, o Estado de São Paulo é um Estado, certamente é o mais dinâmico da economia brasileira, é um Estado pujante que conta com uma mão de obra bastante qualificada, ele conta com 3 universidades que são responsáveis
pela uma proporção significativa de toda a produção científica no Brasil. Ele conta, digamos, com uma infraestrutura, pelo menos em alguns setores, como na infraestrutura de estradas, bastante razoável, e tudo isso são, digamos, fatores que permitem que o Estado cresça de maneira bastante significativa. Inclusive, a partir de 2004, mais ou menos, o Estado de São Paulo até tem crescido um pouco acima do próprio país. Então, dentro dessa conjuntura, é um Estado, digamos, que tem todas as condições de continuar esse processo de desenvolvimento. Muito bem. Eu quero, então, novamente agradecer a presença em nosso programa do professor Carlos Antônio Luque, professor da FEA-USP, presidente da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Professor, muitíssimo obrigado em nome do Sindicato de Economistas do Estado de São Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e até uma outra vez. Bom, e agora você confere a agenda dos economistas para as próximas semanas. Cursos: Avaliação de Empresas Valuation, dias 19, 20, 26 e 27 de março. Perícias Econômico-Financeiras, Judicial e Extrajudicial, dias 19 e 20 de março. Prática dos Cálculos Previdenciários, dia 9 de abril. Mais informações pelo telefone 11 3872 9880. Bom, agora que você já está por dentro da programação dos economistas, vai se inteirar também sobre outra agenda, mas agenda econômica, porque nós vamos continuar abordando nesse Economia Dia a Dia de hoje as perspectivas da economia brasileira. Agora conversando com o professor Antônio Corrêa de Lacerda, que é da PUC São Paulo, e um economista. Tudo bem, professor? Tudo bem, Mário. Muito obrigado em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo por vir aqui para nos contemplar com seus conhecimentos aí, com sua visão sobre a economia brasileira. Mais um ano, já estamos aí em fevereiro, segundo ano do ano, não é? É muito bom tê-lo aqui e eu agradeço em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Muito obrigado, é uma honra falar para a TV dos Economistas, né, que é a nossa profissão, e eu, como ex-presidente do Conselho Federal de Economia, também do Conselho Regional de São Paulo, me sinto muito integrado às ações da categoria, e essa é uma boa oportunidade, via esse programa, de me comunicar com a nossa comunidade. Perfeito, eu que agradeço. Bom, professor, como é que é? A nossa economia está indo bem? Estamos aí já no segundo mês do ano, presidente nova. Está indo bem a nossa economia? Dá para ficar animado com relação aos resultados agora de 2011? Olha, dá para ficar animado. Eu diria que poucas vezes eu acompanho profissionalmente a economia brasileira há quase 30 anos. Comecei com 5 anos de idade, né? E brincadeira, comecei um pouco mais tarde, logo que eu me formei. E eu diria que ao longo desses 30 anos, poucas vezes vi a economia brasileira na condição que nós estamos. Quer dizer, o Brasil hoje é grau de investimento por várias das classificadoras de risco. Nós temos a economia crescendo, gerando emprego, 2,5 milhões de empregos novos foram gerados somente em 2010. Nós temos a nível recorde de reservas cambiais, né? Então nós temos uma economia que tem todas as condições de continuar crescendo. Acho que não vamos repetir o desempenho de 2010, porque 2010 foi a saída da crise, quer dizer, você parte de uma base muito baixa, teve um crescimento estatístico muito forte, pode ter chegado aí uns 8%, vamos ver quando o IBGE divulgar o número final.